Meu, satisfação em estar aqui. Agradeço de coração por você estar me recebendo aí. Satisfação da minha, sua família aí e tal. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho aí. Se você quiser sentar aí. Senta aqui, ó. Agora fica a pergunta, Pio. Você que é um faixa preta de judô, monstro de judô, tem várias técnicas aí, mais de 30 anos na estrada aí do judô, mais de 30 anos, né? Você começou em 86? 32. 32 anos no judô aí e tal. Na sua opinião, você como faixa preta de judô e faixa preta de jiu-jitsu, o faixa preta de judô começa em qual faixa? I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Bom, primeiramente, obrigado aí, a galera dos monstros aí, monstros do jiu-jitsu, né? Tá aí um canal que tá crescendo, conteúdo bacana. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu canal. É assim, eu entrei no judô em 86, sou faixa preta terceiro dan de judô e sou faixa preta primeiro grau de jiu-jitsu. Quando eu parei de competir o judô, eu já era um atleta profissional. Já tinha ido para alguns países da Europa, já tinha treinado na Europa, já tinha feito algumas disputas para seletiva de entrar na seleção brasileira, sempre bati na trave. Tinham pessoas muito boas, o Gleicinho de Minas Gerais, o próprio Fúvio Miata, né, que representaram o Brasil muito bem, que eram da minha categoria e a gente sempre tem uma pedrinha no sapato. Porém, eu sempre estudei muito Neuazá, que é a luta de solo, e não dá para deixar de falar que o jiu-jitsu brasileiro, o Brazilian Jiu-Jitsu, sempre caminhou paralelo, né, ao judô. São artes irmãs ali, São né? artes irmãs trazidos pelos japoneses que vieram fugindo da guerra e desembarcaram com um navio aqui no Brasil, e muitos deles já tinham sido alunos do mestre Jigoro Kano, né, Conde Sumaeda e outros, né, o próprio Conde Sumaeda, que foi aluno direto do próprio mestre Kano. Ele sempre desenvolveu muito a parte do jiu-jitsu, porque ele também foi aluno de jiu-jitsu, assim como o criador do judô é oriundo do jiu-jitsu, veio do jiu-jitsu, né? Ou do jujutsu, exato. Que é o jiu-jitsu que tem soco, o chute, isso, que era a arte mais para guerra, voltada para os tempos de guerra lá. Exatamente. Então nós não podemos falar, lógico que nas competições, nas regras, na parte esportiva, o judô é completamente diferente do jiu-jitsu, né? Inclusive a luta do judô ela se desenvolve mais em pé, que é o Tachiwaza. Acho que é importante explicar para o Sim, e principalmente fazer a tradução, porque eu, como venho do jiu-jitsu, eu não conheço o nome das posições em japonês. Na verdade é só o nome em japonês, que o brasileiro adotou tudo isso no jiu-jitsu em brasileiro. Legal. E no judô os nomes ficaram conservados, porque, por exemplo, se você fala uma técnica de ashi no judô, que significa uma técnica de pé, né? De hara, de deshi, de ashi, que é varrida. E aí, então, para o mesmo nome em japonês, você pode ter várias definições. Entendi. Então, se você pega o eri, você fala okuri eri, né? Então, tipo, eri é gola, deslizando com a gola, entendeu? Passando a gola. Em japonês é bonito porque deslizando pela neve com a gola. Então, é uma coisa que ela transcende, né? E já o brasileiro já colocou outros nomes, baiana, balão. Já brasileirou, né? Brasileirou. Inclusive eu tenho um professor que é muito amigo meu, que ele fala que no jiu-jitsu e no judô nós podemos mexer porque é brasileiro. Já na capoeira não se pode mexer porque ela é japonesa. A capoeira é japonesa, então ninguém mexe. Ninguém mexe. Então, no judô, como é brasileiro veio de lá, né? Veio do Brasil, o judô é brasileiro, o jiu-jitsu é brasileiro, então a gente pode fazer o que quiser com ele. Mas a capoeira não, a capoeira é japonesa. É uma brincadeira, galera. Mas a galera do judô conserva, então, né? Conserva e luta para manter a raiz, para deixar isso cada vez mais enraizado, né? A cultura, a nomenclatura, a divisão entre Ashi, Koshi, Tati, Neuazá,
que é uma tradução pobre da luta no chão, né? Mas enfim, voltando à pergunta, para não dar muita volta, que é se um faixa preta de judô pode começar na faixa azul, é essa a pergunta, né? O meu professor proibiu quando eu migrei, quando eu parei de competir, eu migrei para o jiu-jitsu. Eu falei, bom, agora eu parei de competir, eu quero me aprofundar no jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu raiz, na filosofia, na parte de defesa pessoal, na parte de chute, de soco. E aí até me frustrei um pouco porque eu conheci o jiu-jitsu do judô. Entendi. Entendeu? Que era só a luta de distinção. Mas aí, muitas coisas que eu não aprendi com os meus professores, eu fui buscar. Entendeu? O conteúdo que tem lá no meu canal, muita coisa eu fui buscar. Muito conhecimento eu fui buscar. Desejo ainda fazer uma viagem pelo Japão, passar 30 dias no Instituto Kodokan lá, estudar a fundo mesmo as raízes do judô, do jiu-jitsu. E o meu professor, ele simplesmente me proibiu. Falou, pô, cara, você é um atleta profissional, independente de você ter 30 anos ou não, agora eu tô com 41, na época eu tinha 29 quando eu parei de competir. Ele falou, você vai começar no azul. E o meu grounding power, o meu arsenal de ferramentas, aquilo que eu vinha demonstrando nos treinos de faixa azul, sobrepunha na época os faixas pretas também de jiu-jitsu, sobrepunha na época os faixas roxas, faixas marrons. Então eu lutava de igual para igual no chão com a maioria dos graduados de jiu-jitsu que tinha na academia. Isso eu tô falando 12 anos atrás. Porque também só um adendo, pessoal, o Fiore praticava o judô, mas ele nunca deixou de praticar o chão do judô. Não, o meu professor sempre incentivou muito o chão. Era o judô completo. Você vê o Flávio Canto, que representou tantos mundiais de judô, representou tantas Olimpíadas. Flávio Canto é o Neuazá puro do judô, né? E ele luta também com qualquer professor ou profissional de jiu-jitsu de igual para igual. Depende do professor. Sim. Às vezes o professor, ele quer formar atleta, ele vai ensinar um golpe. Nós temos um Goukyu com 40 golpes, um extra Goukyu com mais 40 golpes. Ou seja, nós temos variações de mais de 80, de 100 golpes. Só que o professor, ele vai ensinar um golpe só para você ser um atleta. Você vai ser um atleta de um golpe. Você não vai conhecer o judô. Entendi. Você vai praticar um golpe. Então você vai pegar um cara que luta bem no chão, você vai ser débil. Vai ter muita debilidade no chão. E o meu professor não. O meu professor, ele sempre distribuía as aulas. Sim. Entendeu? Então hoje é a aula de Tachiwaza. E ele proibia na aula de você lutar em pé, você ir pro chão. Era proibido. Então, não tinha essa, professor não gosta de lutar no chão. Não, tem que lutar. Tem que lutar. Não gosta de lutar em pé. Tem que lutar. E dessa forma ele criou profissionais completos. Dessa forma, da minha época, que entrou comigo em 86, se formaram faixas pretas, bom de Tachiwaza e bom de Neuazá. Bom de queda e bom de chão. Então, quando eu fui pro chão, lógico, eu tinha algumas debilidades, porque no judô a característica é a gente sempre defender com as costas, né? Então o adversário é que nem o grappling, não pode colocar eu com as costas no chão. Então era meio inocente, às vezes a gente dá as costas. É um vício que vem da outra arte. É um vício, exatamente, um vício errado. Um vício errado. Porque numa luta real a gente não pode dar as costas. Sim. E hoje eu já aprendi com isso, eu ensino para os meus alunos. Na época, como era mais raiz ainda, e a parte competitiva ensinava a gente a dar as costas. Entendi. Porém, a gente aprende com os erros. Sim, com certeza. Né? E foi muito importante essa parte de chão, porque a minha transição da faixa azul para a faixa preta foi rápida. Foi uma questão de 4 anos, 5 anos. Sim. Tanto é que na minha cidade algumas pessoas, poucas pessoas contestaram. Mas depois eu competi na faixa preta de jiu-jitsu também para ver. E mostrou que tinha o jiu-jitsu. Mostrei, fui campeão paulista, fui vice-campeão da Copa Campinas, lutei torneio de Piracicaba, fui campeão. Então eu provei para todo mundo que o faixa preta de judô, ele pode entrar sim na faixa azul. Sim. Porém o professor tem autonomia. Sim, sim. No meu caso, meu professor proibiu. Mas, por exemplo, eu já vi atletas faixas pretas de judô entrando nas academias e o professor dava a faixa preta para ele depois de um mês, 2, 3, 4, 5 meses. Você é faixa roxa, até pulou azul. Então nós vemos de tudo. Sim. O cara falou, não, você não pode nem azul, cara, você tem condição de roxo. Eu acho que
você não tem o direito de contestar o que o professor está falando. Exatamente. E principalmente você for de uma academia de fora. Sim. Eu acho que o verdadeiro mimimi é esse aí. Você ficar metendo o pau, cara, e discutindo aquilo que o outro está fazendo, sendo que não vai te afetar e sendo que não é da tua competência. Entendi. Não é teu aluno, cara. Não é a tua academia. Não é a tua bandeira. Você não é tem a tua que colocar o dedo. Você não paga água, você não paga luz. Então o que você está se metendo na minha vida, cara? Eu nunca fiz isso, eu não vou por esse lado. Eu vou realmente focar e me preocupar se realmente aquela faixa azul que eu estou dando é de fato esfera merecida. E Fê, você me corrija se eu estiver errado. A gente fala do esporte, do jiu-jitsu, do judô, disso, daquilo, aquilo outro. A gente foca em competições, em posições e tal. Mas o mais importante, além de formar atletas, é formar um ser humano. Lógico. Então, o benefício das artes marciais na disciplina, na determinação e tornar uma pessoa melhor, aí já entra também aquelas artes antigas que entra a espiritualidade. Com certeza. Para evoluir, para você ser um ser humano melhor, para você ter uma espiritualidade melhor. E eu acho que é isso que as artes marciais vêm a proporcionar a gente. Muita gente vê o jiu-jitsu como se fosse realmente uma religião. E no entanto também que hoje no Brasil os evangélicos estão crescendo muito e a maioria dos lutadores são evangélicos também. Então, tem um velho ditado que diz corpo são, mente sã. Sim. Nós não podemos separar o corpo da cabeça. Né? E nós não podemos separar o espírito do corpo. Sim. Então, a verdade é que a filosofia, ela prega que é corpo, mente e espírito. Não necessariamente nessa forma. Mas como nós podemos ver assim, entrando no campo espiritual, no campo bíblico, Gênesis, Deus criou um homem do pó da terra. Ele formou um homem, um boneco, certo? De barro. E só depois que Deus soprou em nossas narinas que nós passamos a ser seres viventes. Então primeiro é o corpo. Sim. Somos corpo, né? Depois a mente. E depois o espírito, que foi o sopro de Deus, que é a vida de Deus em nós, que é Deus dentro de nós. Então eu tenho essa concepção: corpo, mente e espírito. Os três têm que andar juntos. Sem espírito nós não somos nada, que é o espírito de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Sem mente, cara, é uma locomotiva sem freio. Você vê tantas pessoas boas no jiu-jitsu se perdendo na vida. Verdade. Tantos artistas bons, atores bons, pessoas boas que se perdem na vida por falta de mente. Então sem mente nós não somos nada. E consequentemente o que vai padecer é o corpo. Fê, agradeço, muito obrigado por essa. Isso daqui, pessoal, não foi um vídeo, isso daqui foi um seminário. Entendeu? O grau de informação que nós tivemos aqui, só com uma opinião de um cara que entende do bagulho, já foi um negócio maravilhoso. Deixar claro pro pessoal que o que eu passo, né? Tanto aqui eu tô passando no seu canal, e o que eu passo para todo mundo, são coisas que eu aprendi, são coisas que eu estudei, são coisas que eu vivi, né? São quase 33 anos só dedicado ao judô e ao jiu-jitsu. Então é muita literatura, são muitos cursos, estudei muito, né, para ser o que sou, para aprender o que eu aprendi. Mas eu estou aprendendo e é uma opinião minha. Isso eu aprendi com os meus professores, isso eu aprendi em seminários, isso eu venho aprendendo ao longo da vida. Mas a minha opinião ela não é unânime, ela não é única. Inclusive, eu aprendi com um professor que eu já passou pela minha vida, um professor que eu tenho muita estima. Ele dizia para mim que a unanimidade é burrice. Sim. Uma única opinião é burrice, né? Então eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono da boca, eu não sou o dono da boca. Eu nem quero ser, né? Não tenho intenção de ser. Mas eu é que agradeço a oportunidade. O pessoal que está aí tem a oportunidade de assistir esse vídeo, se inscreve no canal, né? Dá uma força, fortalece. É muito importante que você dá um like, é muito importante que você se inscreve, é muito importante que você compartilha. Está começando um trabalho, está vivendo do jiu-jitsu e vamos fortalecer aí porque dá trabalho, galera. Fazer esses vídeos aí dá trabalho. Né? É ônibus, é carro, é correria, é a esposa que fica em casa, tem todos os bastidores. Parabéns, viu, André? Eu agradeço. Deus te abençoe. Muito obrigado por me receber. E, cara, se você precisar de mim, pode contar comigo para qualquer coisa. Portas abertas aqui também. Pessoal, se você não conhece o maior canal do YouTube do segmento de jiu-jitsu, o Feu BJJ, que eu acho difícil, se inscreve lá no canal do Feu, já finaliza no like aí, vamos correr atrás aí, vamos
fortalecer o canal do Hugo, da galera aí e tal. É muito importante, pessoal, que vocês deixem aquele joinha lá e que vocês compartilhem os nossos vídeos, pois isso ajuda a nossa família do jiu-jitsu aqui a crescer cada vez mais e trazer o quê? Conteúdo de valores. É verdade. Porque jiu-jitsu não é só berimbolar e finalizar a galera. Jiu-jitsu é muito mais que isso. Beleza? Então, ficamos por aqui, tamo junto.